Na aula de hoje, iremos revisar a representação de uma fração e também os ângulos complementares e suplementares. Para a gente fazer a representação de uma fração, primeiro eu tenho que saber em quantas partes o meu todo foi dividido. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o meu todo está dividido em 18 partes. Então, o número 18, ele vem aqui para baixo, denominador. O numerador da minha fração será a minha parte colorida, porque é isso que a questão quer, que você determine a fração correspondente à parte colorida. Então, vamos contar quantas partes coloridas nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 dezoitoavos. Na letra B, a mesma coisa. Nós vamos contar em quantas partes o meu todo foi dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foi 8 partes. Dessas 8 partes, estão pintadas quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 oitavos. Na letra C, a mesma coisa. Eu vou contar em quantas partes a minha figura foi dividida ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dessas 9 partes, quantas estão pintadas? 4. Então, eu vou colocar 4 sobre 9, ou 4 nonos. A outra figura aqui, ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 partes. Dessas 10 partes, somente 1, 2, 3, 4 estão pintadas. Então, eu vou colocar o 4 no numerador. Mesma coisa acontece aqui na letra E. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas estão pintadas essas figuras aqui, certo? Então, nós temos 6 partes do todo. E dessas 6 partes, nós temos 3 que estão pintadas. Na letra F, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5 partes, somente 4 estão pintadas. Na letra G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu tenho 16 partes. Que dessas 16 partes, quantas estão pintadas? O número correspondente eu coloco aqui no numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na H, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Das 6 partes, somente 2 estão pintadas. Na letra I, nós temos 2 partes, e dessas 2 partes, somente uma está pintada. Então, aí é a representação de uma fração. O segundo tópico da nossa revisão são os ângulos complementares e suplementares. Coloquei aqui embaixo, ângulos complementares. Quando eu somo esses ângulos, eu vou encontrar 90 graus. E suplementares, quando eu somo, eu encontro 180 graus. Então, aqui, ó, é a representação de um ângulo reto, ou seja, um ângulo que mede 90 graus. Então, se uma parte do meu ângulo já mede 40, o meu x é o que está faltando para 90. Então, é só fazer 90 menos 40, que é 50 graus. Então, o valor do meu x é 50 graus. Por quê? Porque quando eu somar 50 mais 40, como eles são complementares, eu vou ter que encontrar 90 graus. Os ângulos suplementares, eles têm a representação do ângulo raso. Esse ângulo aqui, ele é o ângulo raso e ele mede exatamente 180 graus. Então, a soma desses dois ângulos é o que a gente chama de ângulos suplementares. Quando eu somo o valor de x mais o valor de 75, eu vou ter que encontrar 180. Então, é só fazer a subtração de 180 menos 75, que aí a gente vai encontrar 105. Então, o valor do meu x é 105 graus. Então, quando fala em ângulo complementar, é o que está faltando para 90. Quando fala em ângulo suplementar, é o que está faltando para 180. Outro exemplo. Determine o complemento de 10. O complemento de 10 é o que falta para 90. Se eu já tenho 10, para 90 falta
80. Letra B, o suplemento de 80. Quando eu falo em suplemento, eu estou falando que a soma dos ângulos tem que ser 180 graus. Então, se eu já tenho 80, eu preciso saber quanto é que falta para chegar em 180, que é 100.